No programa Eli Correia, matéria especial. Vera Leon, boa tarde. Boa tarde, Eli Correia. Que sonho é esse que as pessoas têm, Vera Leon? Que muitas vezes eu falo, pai, que sonho mais bobo, sonho mais... Da onde que vem os sonhos? Por que a gente sonha com coisa que você não tinha nenhuma relação com ele? A gente é que pensa que não tem nenhuma relação. Lógico, pois se sonhou, o sonho é todo seu. É que como a linguagem do sonho é sempre simbólica, a gente tenta entender o sonho com esse entendimento do ego, essa compreensão do ego. Então, no sonho, ele não fala dessa maneira tão clara, tão objetiva. Então, de repente, aparece um cachorro, digamos, no sonho. E aí você diz, puxa, mas eu não tenho cachorro, não gosto de cachorro, por que aparece? Porque ele está falando de um símbolo, na verdade. E o ego fica Então, deixa eu ver se algum ouvinte nossa, você teria condições de responder ou não? Se a pessoa perguntar para você alguma coisa, olha, eu sonhei essa noite com tal coisa, você teria depende de como, assim, porque de maneira geral, o que a gente observa é que as pessoas não sabem contar um sonho. Elas chegam e dizem assim, o que é sonhar com quem já morreu? Isso não é um sonho, né? Isso meio que vira adivinhação. Agora, se a pessoa diz assim, olha, eu tenho um sonho repetido com o meu pai, mas ele morreu há 18 anos e eu continuo sonhando com ele, e no sonho ele está vivo, ele não está... Já é um outro contexto. Certo. Então, as pessoas precisam saber contar o seu sonho. Por exemplo, eu estava contando aqui, Vera, que eu sonhei uns tempos atrás aí, de que eu estava velando eu mesmo. Eu estava lá, tal... E eu estava velando, aí eu acordei e fiquei pensando, agora não sei se eu estou vivo ou se eu estou morto nessa altura do campeonato, porque o sonho era tão real que eu estava morto e eu velando. Então, se tivesse que analisar um sonho desse, o que é isso? Então, o sonho fala muito do momento que o sonhador está vivendo, né? Fala de uma situação, um conflito. Vamos dizer que nesse momento desse sonho, no período, digamos, no contexto, você estivesse... Preocupado com alguma coisa? Não só preocupado, mas alguma situação, algum aspecto seu que tivesse morrido, sabe? Um projeto, um sonho, uma decepção que você teve com alguém, e aí aquilo causa uma morte. Entendeu? Por isso que eu digo que é muito simbólico. Então, causa uma morte, aquilo, sabe? Puxa, aquilo me matou. Aquilo que a pessoa me disse, ou aquilo que a pessoa me fez, acabou comigo, me matou. E aí, você pode ter um sonho em que você está velando você. Certo. Percebe? Então, olha, é bom a gente entender, gente, que a Vera Leon... Eu queria saber um pouquinho de você, Vera. Como você chegou aonde você chegou, entendendo sonhos, explicando sonhos, o que você fez para que você chegasse a esse momento? O que foi preciso? Eu precisei entender o que estava acontecendo dentro de mim, no meu mundo, né? Então, eu fui fazer psicoterapia dentro de uma abordagem junguiana, né? Do mestre Carl Jung. E a linguagem dele, né? A linguagem que ele traz para a terapia, que é um acesso ao inconsciente, o inconsciente fala conosco pelos sonhos. Pelos sonhos. Fala por outras vias também, mas o sonho é muito forte. Quer dizer, não é uma adivinhação. Não. É uma constatação de fatos que se refletem nos sonhos que as pessoas... Exatamente. Né? São momentos, situações, conflitos... Que são reveladas através do sonho. Que são reveladas, né, como se o sonho fosse uma carta, né, uma mensagem que o inconsciente está mandando para você. Para onde? Para a consciência. Quando você sonha, você conhece, digamos assim, aquele conteúdo. Consciência no sentido de conhecer. Só que a gente acorda e diz, mas que sonho é esse? Por isso que eu dei esse nome ao canal. E por que razão nós temos, às vezes, dificuldade em lembrar do sonho? Você fala, eu sonhei, mas puxa, eu não consigo lembrar, mas eu sonhei. Por que tem essa dificuldade, às vezes, lembrar do sonho? A gente tem percebido isso, muito mais assim recentemente, porque as pessoas não se dão o tempo de, ao acordar, ficar 5 minutos que seja na cama, sabe, pensando, sonhei essa noite, não sonhei, não. As pessoas Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. E toda noite se sonha? Toda noite se sonha. Cerca de uma hora... essa noite eu não sonhei. Não, mentira, a gente sonhou. Não lembra do sonho. Só que acorda com tantas solicitações externas
É o celular, que a pessoa, infelizmente hoje as pessoas dormem com o celular na cabeceira. Então já começa por aí. Então, quando ela acorda, ela vai direto para olhar aquilo. Ou se não vai olhar o celular, ela acorda porque ela está atrasada para ir trabalhar, ela tem que levar um filho na escola, a empregada está batendo na... Ela não fica, digamos assim, no despertar. Ela pula da cama. No que ela pula da cama, aquele sonho, se não foi um sonho de impacto, ele se perde. Qual a diferença de sonho e pesadelo? Ou é tudo a mesma coisa? Não, tudo é a mesma coisa. É que o pesadelo, a gente tem esse olhar um pouco mais aflito, digamos assim, para o pesadelo, porque quase sempre ele nos assusta, né? Ele sacode. E a ideia é essa mesmo. É um sonho que já foi sonhado, digamos assim, com outros conteúdos, com outras informações, mas dentro de um mesmo tema. Só que a gente não presta atenção ou não dá importância para aquilo e chega uma hora que a mensagem vem com toda a força. Vamos ao WhatsApp. Atenção. Meu nome é Cristina, eu sou daqui de Santo André. Eu sempre sonho que estou na casa onde eu morei na minha infância, que eu estou sempre nadando em águas limpas, claras e profundas, que eu sempre estou chegando em uma cachoeira, mas eu nunca chego, e sempre sonho também achando roupa no meio do barro. O que significa isso? O que seria, qual o recado que o interior da Cristina está enviando para ela? Você veja que ela trouxe, na verdade, 4 elementos aí. Então tá tudo muito misturado, né? Uma coisa é você sonhar que está sempre na casa da infância. Então, se você está na casa da infância, há um aspecto seu, digamos assim, que talvez não se tenha desenvolvido, não se tornou adulto, porque a casa da infância é onde eu era criança, onde eu era pequena, onde alguém cuidava de mim, onde eu não tinha responsabilidade. Então, tem que olhar em que contexto esse sonho apareceu. Vamos dizer assim, ela tem que assumir um novo emprego, um novo trabalho. E aí, com medo da responsabilidade daquele chamado, ela volta para a casa da infância, porque lá ela não precisava ter responsabilidade, alguém cuidava de tudo. E tinha segurança. Família, tal. Então, precisa muito saber qual é o contexto do sonho. Alô? Alô. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Domingas. Domingas. Por favor, Domingas, você fala comigo de onde? É de Mauá. De Mauá. Pode falar, Domingas, com a Vera. Olha, Vera, é assim, o meu sonho é há mais de 20 anos. Eu sonho com essa casa. Ela é antiga, ela não existe mais. Eu passei lá em 2017. Essa casa não é minha, é da minha tia. E eu passei lá, só tem a terra, porque só tem um monte de barro lá onde era a casa. Essa casa, ela era um salão do lado e de outro lado, 3 quartos. O do meio não abre a porta. E se eu vejo lá dentro desse quarto do meio, só vejo garrancho, assim, mato, pedaços de pau lá. E é no barro. Esse quarto do meio, ele é barro, ele não tem piso, ele não tem nada. Não se usa esse quarto, é como se não abrisse aquela porta. E os outros 2 quartos a gente usa. Às vezes eu sonho que o último quarto é um banheiro. Essa casa não existe mais. Eu passei lá e falei para minha filha, minha filha, aqui era a casa do meu sonho, que eu sonho o tempo inteiro. Só que depois que eu perdi o meu esposo agora em janeiro de 2018, no final de janeiro, 31 de janeiro, eu não sonhei mais. Tem a ver com esse sonho? Como é que você entende, Vera? Então, o que ela passa é que tem um aspecto dela, porque nós não somos, né, uma única coisa, mas tem um aspecto dela que realmente ficou nesse tempo psicológico da infância, né? Embora ela hoje não veja, né, não tenha uma vida, me parece, dentro da casa, porque ela fala só de barro, só de terra. A casa foi, parece que já desmanchada, destruída. A casa já, né? foi, mas, pois é, então, é por isso que o sonho sempre intriga a gente, porque não importa se a casa existe ou não, a casa existe dentro dela. E quem sabe, nesta infância que ela relata, lá ela foi feliz, lá ela foi segura, lá ela não teve que lidar, talvez, com as coisas da vida.
hoje, quando ela diz que não sonhou mais depois que o marido morreu, quem sabe, depois que o marido morreu, ela tenha sido chamada, digamos assim, a assumir a vida dela como um todo. Não dá mais para ficar se refugiando na casa da infância. Porque a gente tem essa tendência, por mais até que tenha assumido responsabilidades na vida, mas quem sabe ela vive de repente, sabe uma história, tô cansada de lidar com isso, não quero mais, e aí emocionalmente a gente volta para casa da infância. Tá aí. Agora tem aí um segredo, porque tem um quarto que não abre. Ah, sim. O que é que tem nesse quarto? E talvez o que tenha neste quarto é o que a faz voltar para esse tempo lá atrás. Muito bem. Olha, gente, são 13h34. Nós estamos aqui com a... Qual seria o nome que se dá a uma pessoa como você, que estudou, se preparou e, olha, não é adivinhação. Aqui é um estudo que está sendo levado ao ar pela Vera Leon. Como que se chamaria esse trabalho que você faz? Olha, eu sou uma especialista em psicologia analítica junguiana. Eu sou jornalista de formação e fiz uma especialização em psicologia analítica porque eu gosto do assunto. Dentro da psicologia analítica, existem inúmeras formas, digamos assim, de abordagem do inconsciente, que pode ser pela mitologia, pode ser pelos contos de fada, pode ser pela pintura, e pode ser pelos sonhos. Eu me interesso particularmente pelos sonhos por conta da minha experiência, porque os sonhos orientam a minha vida, me preparam, inclusive, para situações de grande porte. Eu sonho, posso não entender naquele momento o que é, mas ele já está me conduzindo e me orientando para aquilo. Então você diria que todos nós, todas as pessoas que estão inclusive nos ouvindo, que prestem atenção nos sonhos, porque algum recado ele tem. Mas sem dúvida, por mais você bobo disse que seja, tudo, por mais... É exatamente isso. No programa Eli Correia, matéria especial. Bom, gente, são 13h38, nós estamos aqui com Vera Leon, aqui nos nossos estúdios, porque, gente, não se trata, é bom que as pessoas vejam isso, não é uma adivinhação, trata-se de pesquisa sobre o sonho. Os sonhos têm um recado, até para mim, confesso a vocês que é uma surpresa, quer dizer, qualquer sonho é contido nele alguma mensagem. Você pode não entender, você pode não decifrar, mas que ali foi mandado uma mensagem, foi. Agora vamos ouvir o WhatsApp. Boa tarde, Eli Correia. Meu nome é Leusa, sou de São Bernardo. Eu queria perguntar para ela, aconteceu uma tragédia na minha família e foi assim, o meu sobrinho foi assassinado. E um dia antes, a filhinha dele sonhou que ela tinha levado um tiro. Isso aconteceu no sábado. No domingo, ele que levou um tiro. É aviso? Olha, Vera, é interessante esse negócio de aviso, né? Muitas pessoas dizem que receberam aviso, sonharam e ficaram às vezes uma semana tensa, e aí daqui a pouco acontece um evento lá. Bom, eu queria saber então essa coisa, como é que você vê isso aí? Olha, a gente sabe que os inconscientes se comunicam. Imagine o inconsciente de uma filha e um pai. Estão sempre ligados. Por que às vezes um pai ou uma mãe diz assim, nossa, uma coisa assim, acho que eu vou ligar para o meu filho? Você tem. Não dá para explicar, né? É uma onda, digamos assim, que se espalha e que se comunica. Então, essa criança certamente pode ter sonhado, sim. Só que, como é muito difícil, inclusive, você, no caso da criança, sonhar que o pai morreu, talvez seja mais fácil sonhar que o tiro foi nela, entendeu? Porque sonhar que o pai morreu, ou sonhar que o pai causa, né? Mas... digamos que ela teve um aviso, uma premonição, ou ela tem uma sensibilidade maior no sentido de perceber, porque para o Jung, o inconsciente é atemporal, ou seja, ele não conhece essa medida de tempo como nós conhecemos. Então não existe o passado e não existe o futuro. A menina sonhou, para a gente seria o futuro, mas para o inconsciente era um tiro. Né? Era um assassinato. Então, ela pode ter ido, avançado nesse tempo e trouxe a experiência para cá. A experiência de morte que ela captou, talvez inconsciente, com o pai.
São 13h41. Vamos agora ao telefone, 1h41. Alô? Oi, alô? Por favor, o seu nome? Derli. Deixa eu desligar um pouquinho o ar só, depois... O ar vai me secando a garganta, rapaz. Qual é o seu nome? Derli, Derli. Você fala comigo de onde, Derli? de Carapicuíba. Carapicuíba. Pois não, Derli. Pode perguntar para Vera. Então, eu tenho um sonho, assim, que passa um tempo sem sonhar e volta a sonhar novamente com uma casa grande. Uma casa grande, branquinha, na qual eu ando pelo corredor, mas não entro nos quartos. Passa um tempo, depois eu volto a sonhar de novo com essa casa. Então você gostaria de saber o que poderia estar contido nesse sonho, não é isso? Exatamente. Qual é o significado? Por que eu sonho com essa casa grande e toda branca? E toda branca. E aí? Eu não entro nos quartos, eu ando pelo corredor dessa casa. Seria alguma coisa relacionada às primeiras pessoas que perguntaram uma coisa ou não? Não. Então o que seria, Vera? Tudo bem, o sonho é dela, mas a casa fala da casa que nós somos, né? Fala do eu. Então ela sonha com uma casa grande. Então existe, né, esta pessoa, a Derli, vamos dizer assim, existe um universo dentro dela muito maior do que ela imagina, do que ela conhece. Até porque ela fala, tem vários quartos, mas ela não entra, ela se limita ao corredor. Então, se a gente conhecer a Derli profundamente, vamos dizer assim, quem é ela? Quais são os dons, as habilidades, os talentos da Derli? Só que ela não vai pesquisar isso, ela não vai investigar, ela não tem a curiosidade de olhar qual é o conteúdo daqueles quartos, daqueles outros compartimentos dentro dela. Ela está limitada a andar num corredor. Ela não tem a curiosidade, a ousadia, a coragem, vamos dizer assim, para xeretar nos outros cômodos dentro dela. Entendi. Quer dizer que ela se limitou a um espaço apenas. A um espaço, ela está no corredor. Se tornar muito mais maior. Eu não sei o que ela faz, a profissão dela, que momento de vida ela está vivendo, mas veja que é um sonho recorrente. Vamos dizer que ela se limitou. Ela se limitou. Como seria o termo? Seria assim, tipo... Ela está dentro de uma forma, que é um corredor, né? Como é um sonho recorrente, né, repetido, essa mensagem está vindo, como a dizer assim, por que você não abre as portas? Qual é o medo que você tem de descobrir o que tem nos outros compartimentos? Olha, legal. Gente, agora é engraçado, não está vindo nenhuma coisa de amor, né? Ninguém sonha de amor, não, né? Só sonha coisas... Bom, vamos ver aqui, vamos ver. Oi, Eli, boa tarde, meu nome é Vera, de Nazaré Paulista. Eli, eu gostaria de perguntar para a doutora Vera, eu sonho com frequência com meu marido está me traindo, o que quer dizer isso? Acabei de perguntar, acabei de falar, agora que eu quero... Bom, Vera Leão, é o seguinte... Aí agora é um terreno delicado. Bem porque delicado. Ela está sonhando constantemente que o marido está traindo ela. E como você disse que todo sonho tem um recado, tem uma mensagem, de Vera para Vera, né? Vamos lá. Tem um recado. Não dá para entrar aí no detalhe da história do casal, né? O que precisa olhar nesse momento? Por exemplo, existe algum histórico, existe alguma razão para que o inconsciente traga para ela esse recado que talvez ela não consiga, ela verbalizar, ela dizer com todas as letras, eu acho que ele me trai ou que não me trai? Isso é um aspecto, porque o sonho, na verdade, ele não é uma interpretação, ele é uma ampliação. A gente pega aquele conteúdo do sonho e vai ampliando. Ou, vamos dizer, será que ela vive com ela mesma um sentimento de insegurança porque não tá se achando bonita, porque não se acha mais, sei lá, não sei. Mas uma insegurança que vai fazer com que ela então sonhe, eu já não sou mais interessante para ele. É uma interpretação dela que acaba refletindo, pode ser acaba refletindo isso. Agora, a outra coisa também é o seguinte: a gente acha
E não falo só na história de homem e mulher, de casal, não. A gente acha que as situações veladas dentro de uma estrutura, dentro da família, dentro de um sistema... Trabalho, aquilo assim, que porque não foi dito, a gente acha que ninguém sabe, tá? Mas os segredos, eles ficam como que pairando no São ar. aquelas desconfianças no ar. Exatamente. Olha, eu sinto alguma coisa no ar. Alguma coisa no ar. E aí, como não verbaliza, como talvez não vá para desvendar, digamos assim, esse mistério, porque ir cutucar pressupõe que você possa se surpreender, que você possa se aborrecer muito, então isso fica velado. E aí pode vir um sonho como esse. Que nem no caso da Vera, ela pode estar sonhando exatamente isso, porque ela poderia estar, eventualmente, tendo essa, que nem você mesmo falou, essa ideia de que ela não seja talvez mais tão interessante para o marido, ela está sentindo que o marido, por algum motivo ou outro, não está dando aquela atenção que ela merecia, então ela começa a criar aquela coisa de que ele pode estar traindo, e aí sonha. Então sonha com o sonho que ele está traindo. E, às vezes nem está acontecendo nada disso. Não, às vezes não está Só que é uma coisa dela. Disso. Então ela que teria que fazer essa pesquisa com ela. Com ela. E aí que tá o detalhe. Aí se tiver traindo mesmo, aí já é uma outra história, né? Já... E como você disse, como o sonho é um recado, então é para ela despertar. Puxa, mas será que eu estou mesmo me sentindo insegura? Será que eu tenho que pintar o cabelo de outra cor? Será que eu tenho que emagrecer? Então ela tem que voltar esse olhar para ela. Vamos mais um WhatsApp. E aí nós vamos liberar a Vera, porque vamos explorar muito ela hoje, né? Então já exploramos ela demais. Mas fica, olha, é interessante, viu, Vera? A maneira que você coloca as respostas, porque são não são interpretações, são, vamos dizer assim, fatos que você coloca baseados em realidade, né? Sim. Não é, pode até haver uma interpretação do sonho, claro, mas não é algo assim que eu acho, não, é sempre fundamentado em coisas realmente estudadas e comprovadas. Sim, comprovadas, e sempre tomando como o elemento mais importante o sonhador. O sonho é dele. Então ele tem que trazer esse conteúdo para ele, ter a coragem de ir lá cutucar. Então não se esqueçam, gente, sempre tem um recado. Qualquer sonho, é isso mesmo? Qualquer sonho. Temos o WhatsApp. Boa tarde, gostaria muito de tirar a minha dúvida do sonho que eu tive. Eu sonhei, a minha avó já é falecida, eu sonhei com ela, eu não sei se foi sonho, se eu vi que era muito real, depois eu fiquei até sentindo o perfume dela, que ela estava num lugar muito bonito, cheio de flores e tudo. E eu fui visitar ela e tinha um bebê, tipo num balaio, alguma coisa assim de palha. E ela me mostrou o bebê, ele estava dormindo. E eu falei para ela, posso pegar? Ela pegou o balaio, deu no meu braço. Eu olhei, ela virou para mim, olhou bem dentro dos meus olhos e falou: essa criança vai renascer na sua família. Eu fiquei na dúvida, não levei muito em conta, enfim. Aí se passou um tempo... Agora, interrompeu o WhatsApp porque alguém ligou. Uns 5 meses, eu descobri que a minha filha estava grávida. E eu fiquei meio apreensiva. Será que aquela criança, Hoje a minha netinha já nasceu, tem 40 dias. Eli do céu, quando eu olhei ela na maternidade, eu estava com muita curiosidade de ver o rostinho dela. Era idêntico à criança que a minha avó mostrou, idêntico. E me deu uma crise de choro depois que eu vi a minha netinha, e eu fiquei com isso na cabeça até hoje, mas é muito idêntica entre a minha netinha hoje, tem 40 dias, com a criança que a minha avó me mostrou, que ela já estava morta. O que significa isso? O que seria isso, Vera? É que a gente fala assim, que já estava morta, como se esse ser, digamos assim, tivesse desaparecido, né? Morreu, mas continua fazendo parte do nosso sistema, continua sendo a nossa família. Não é porque morreu que deixou de existir fisicamente, mas ela está dentro do sistema. Então, por que não ela ter vindo, sim, anunciar... Nossa. Toma água aí que eu vou tomar meu copo. O ar seca a garganta mesmo, viu? Ela ter vindo anunciar, até veja, para compensar a perda que essa ouvinte teve, no sentido de ter perdido a avó, de ter perdido uma referência forte na sua vida. É como se o sonho vem para compensar a perda que ela viveu.
até para suportar às vezes. Então vem e tem essa graça, digamos assim, de ter uma comunicação direta e de a avó trazer e apresentar um novo ser dentro desse sistema. E eu insisto muito na palavra sistema, porque eu estou falando de um sistema familiar, que é essa ouvinte, que é a filha que deu à luz, que é a neta que já chegou e que é a avó. Então você veja que tem uma linha aí que não se desfaz. Então ela teve um sonho, digamos assim, que talvez tenha sido uma comunicação direta, né, com essa avó. E não um sonho tão simbólico, digamos assim. Bom, 1h51, eu gostaria de primeiro agradecer muito a sua presença, viu, Vera? Vera Leon, vou repetir, ela é colunista do jornal A Tribuna de Santos, veio especialmente para participar aqui do nosso programa. Ela tem inclusive um site, www.veraleon.com.br, em que fala realmente... E tem o canal no YouTube só de sonhos. Que é o Que Sonho é Esse. Que Sonho é Esse. Que é o Que Sonho é Esse. Olha, Vera, qual o recado que você deixa para as nossas amigas, nossas ouvintes? Vocês aí que estão me ouvindo agora, vocês que estão acompanhando, e vocês que acham que não sonham. Eu já faz muito tempo que não sonho. Sonha. A Vera diz o seguinte... nos estudos em que ela se formou, nos estudos em que ela fez, e de grandes nomes do mundo, né? Vamos dizer assim, Jung, um deles, né? Então, todos sonham. Pode não lembrar, mas você sonhou. E quando você lembra, esse sonho traz um recado, traz uma mensagem, que seria bom que você prestasse atenção, é isso? É exatamente isso. Não jogue fora o seu sonho, né? No sentido de desprezá-lo. Olhe bem para ele e, de preferência, anote o sonho, ponha a data, porque se você não sabe o que ele está dizendo hoje, pode ser que daqui 10 dias, um mês, ele fique mais claro para você, porque há uma sequência de sonhos. O sonho é como se ele fosse contando um romance em capítulos. É o romance da sua vida. Obrigado, Vera. Nada. Obrigado, ouvinte.